paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Leitura bíblica diária, Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque os ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Versículo 11. Entendiam-no a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava junto, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de continuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21. Tu nem tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, a quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo ao eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe: É lícito se crer de todo o coração? E respondendo lhe disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas. Então, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.